Falando agora só de DNA, né? Então depois a gente fala do RNA para pensar na construção das proteínas. O que é a molécula de DNA? O ácido desoxirribonucleico é a molécula que armazena as informações de como as proteínas devem ser construídas. Lembra que proteínas são formadas por sequências de aminoácidos? Então, a receita de quais são esses aminoácidos está descrita no DNA. O DNA é como se fosse um livro mesmo, um livro de receita. Cada molécula de DNA tem várias receitas diferentes para a produção de várias proteínas diferentes. Essas receitas são organizadas a partir das sequências de nucleotídeos. Então, o DNA, o material genético, ele é formado por duas fitas de nucleotídeos, uma do lado da outra, ligadas por ligações de hidrogênio. Essas duas fitas, quando ligadas, acabam torcendo a molécula, dando um formato de hélice, que a gente chama de dupla hélice. A primeira vez que esse formato foi descrito foi na década de 50 do século passado, por um grupo de cientistas, né? Então eu coloquei aqui o sobrenome deles. Os mais famosos são o Watson e o Crick, mas também tem o Wilkins, que trabalhava num outro laboratório, e a Rosalind Franklin, a única mulher desse grupo. Por muito tempo, só Watson, Crick e Wilkins ganharam a fama, né? Ganharam toda a credibilidade dessa descoberta e inclusive ganharam um prêmio Nobel por causa disso, o prêmio Nobel de Medicina do ano de 1962. Rosalind Franklin não foi incluída nesse prêmio, não foi incluída no trabalho publicado por essas outras pessoas. Hoje em dia a gente sabe que ela teve importância porque ela trabalhava com técnicas de difração de raio-x, em que ela conseguia lançar o raio-x contra uma molécula, isso gerava uma sombra, né? Lembra que raio-x é uma luz que a gente não consegue enxergar, mas ela lançava o raio-x em cima de moléculas, em cima de substâncias, isso gerava uma sombra e dessa sombra era tirada uma foto. Então ela conseguiu fazer isso da molécula de DNA. A foto ficou conhecida como foto 51. E essa foto foi usada. Rosalind trabalhava no mesmo laboratório do Wilkins. Wilkins era chefe dela. Wilkins levou essa foto para o Watson e o Crick e rapidamente eles entenderam como era o formato da molécula de DNA, juntando a foto da Rosalind com todos os estudos que eles já tinham desenvolvido há anos sobre a composição química dessa molécula. E como que é essa composição química? Então, a gente tem aqui os nucleotídeos, né? A gente já viu como é a estrutura básica do nucleotídeo. Pensa só nesse primeirinho aqui, ó. Então, eu tenho um fosfato. Esse fosfato está ligado num açúcar de 5 carbonos, né? Que é a desoxirribose. Lembra do nome? Desoxirribonucleico, porque tem a desoxirribose. E a desoxirribose também está ligada a uma base nitrogenada, que nesse caso eu coloquei timina. Lembra que timina só existe no DNA. E em vez de timina, no RNA a gente coloca uracila. Para formar uma sequência, né, para formar um polímero, a gente coloca um nucleotídeo embaixo do outro. Então, você tem aqui o primeiro nucleotídeo, pensando só nesse daqui de cima, o próximo nucleotídeo vem logo aqui embaixo. Acontece uma ligação entre o açúcar do primeiro nucleotídeo com o fosfato do próximo nucleotídeo que vem embaixo. Essa ligação acontece entre o carbono 3' que está nessa região com o fosfato que está sendo preso pelo carbono 5'. Então, o primeiro carbono aqui dessa lógica é o carbono 5 do açúcar, o carbono 5', e o último carbono lá no final da sequência é esse carbono 3'. Por isso que a gente fala que o sentido da molécula de DNA é esse, do 5' para o 3'. É assim que a gente tem que ler a molécula de DNA para que ela faça sentido, para que a receita de fato possa ser lida para a construção da proteína. E assim vai, a gente tem as ligações entre fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, assim por diante. Coloquei só 4 nucleotídeos na sequência porque é o que coube aqui no meu espaço, mas na verdade são milhares de nucleotídeos em sequência, mas sempre ligados da mesma maneira. Do outro lado existe a outra fita de nucleotídeos, são duas. Repara que essa outra está aqui de ponta cabeça, né? Então, o 5', o primeiro carbono aqui da pontinha segurando o fosfato é o 5'. E lá em cima, agora a gente tem o 3' como último carbono. Então, aqui está invertido porque é assim que eles conseguem se encaixar. Mesma coisa, ó, o primeiro nucleotídeo aqui embaixo, fosfato, o açúcar de 5 carbonos, a pentose e uma base nitrogenada. E assim existem as ligações fosfodiéster entre esses nucleotídeos para mantê-los unidos. Reparem então que as bases nitrogenadas ficaram voltadas para o centro da molécula.
e é através delas que a ligação entre essas duas fitas de nucleotídeos vai acontecer. Só que tem uma regra, né? Não é qualquer base nitrogenada com qualquer outra. Quando você tem uma adenina, a adenina vai realizar essas ligações de hidrogênio com uma timina ao seu lado e vice-versa. Se primeiro aparecer timina, a adenina logo ao lado. E a guanina sempre do lado da citosina. Então, olha os exemplos aqui, ó. Aqui uma timina do lado, a adenina. Entre esses dois, dá para realizar duas ligações de hidrogênio, ligações bem fortes para manter essas duas fitas unidas. Aí, se primeiro vier a adenina, do lado você coloca a timina, não interessa a ordem, mas a adenina sempre com timina. E guanina sempre com citosina, também não interessa a ordem, só que entre elas são 3 ligações de hidrogênio, são ligações então que dão mais força ainda para que as duas fitas fiquem unidas. Por que as ligações de hidrogênio são bem importantes? Por que é importante que elas sejam fortes? Porque a molécula de DNA ela é muito preciosa, não pode quebrar por qualquer coisa, essas ligações não podem ser facilmente desfeitas quando elas não são necessárias, né? Então a gente tem que ter uma ligação entre as duas fitas muito potente para que não quebre facilmente a molécula de DNA. Se eu perco a molécula de DNA, eu não tenho mais de onde tirar a receita de como as proteínas devem ser construídas. Aí eu não consigo mais construir as proteínas. Aí as reações químicas começam a parar de acontecer, transportes de substâncias, as enzimas, tudo começa a parar de funcionar, porque eu não tenho mais proteínas novas sendo construídas. Então, lembra de adenina sempre com timina e guanina sempre com citosina. Tem um pequeno macete que normalmente a gente usa para você conseguir lembrar dessa ligação. Tem muito exercício que é só isso, né? Te dá, por exemplo, uma fita de nucleotídeos, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, vai inventando uma sequência e te pede a fita logo ao lado, os correspondentes por essa regrinha de pareamento. Então, se tem timina no que ele me deu, eu tenho que saber que do lado tem que ter uma adenina e assim por diante. Então, a gente costuma falar que a adenina e timina a gente pode traduzir como Agnaldo Timóteo e a Gal Costa, guanina e citosina. Então, hoje à noite, antes de dormir, você vai dar uma meditada para tentar lembrar disso e absorver. Então, você vai meditar como? Você vai inspirar o ar em 4 segundos, soltar o ar calmamente em 8 segundos. Enquanto você estiver soltando o ar, você vai ficar ali. Agnaldo Timóteo e Gal Costa, até acabar o ar e você quase sufocar. Aí você respira de novo, calma, que tem que repetir mais umas 37 vezes. Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Tem que lembrar, Agnaldo Timóteo, adenina e timina, Gal Costa, guanina e citosina. Você não vai falar Agnaldo Costa, Gal Timóteo, não dá para confundir. Então, se você conseguir lembrar de Agnaldo Timóteo e Gal Costa, você se safa desses exercícios. São bem fáceis, normalmente o que complica é que eles colocam uma grande sequência de bases nitrogenadas pedindo pareamento, aí você acaba querendo fazer muito rápido, que é muito fácil, e você acaba pulando adenina, pulando timinas, colocando alguma coisa errada, trocando umas letrinhas, às vezes isso acontece. Então você tem que fazer devagar esses exercícios e lembrar do Agnaldo Timóteo com a Gal Costa, faz a meditação, vai dar certo, você vai conseguir lembrar disso depois. Bom, então a gente tem os nucleotídeos, né, formando duas fitas. As fitas estão ligadas por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas que seguem a regrinha de pareamento. É claro que eu não preciso ficar desenhando a molécula de DNA com esse nível de detalhes todas as vezes. Então, a gente tem um jeito mais simples de fazer esse desenho. Em vez de desenhar essa parte aqui, ó, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, que é onde os nucleotídeos se ligam, a gente vai fazer só uma linha. Fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, como essa linha laranja que eu coloquei aqui. Do outro lado tem a outra fita de nucleotídeos e aqui também tem fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose e assim por diante. Então, eu vou fazer fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose. No meio estão as bases nitrogenadas ligadas pelas ligações de hidrogênio. Então, a gente faz essas ligações, representa essas ligações entre as bases como se fossem degraus de uma escada. Isso aqui parece bastante, né? Uma escada reta. Mas, na verdade, lembra que essa estrutura chama-se dupla hélice. Dupla hélice por quê? Porque são duas fitas, duas sequências de nucleotídeos e quando elas se ligam, elas torcem um pouquinho, então elas são torcidas.
como se fosse uma escada em caracol, né? Então, para a gente dar essa ideia de torção num desenho, em vez de desenhar o corrimão da escada assim retinho, você vai desenhar o corrimão da escada fazendo curvas, ó. Fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose. Um corrimão. Aí você vem aqui e faz o outro corrimão do outro lado, curvas ao contrário, cuidado com a coordenação, às vezes dá um tilt. Fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato, pentose. E no meio, os degraus da escada, que são as bases nitrogenadas ligadas, representadas. Essa estrutura aqui é o que a gente chama de dupla hélice. Então, se num exercício desenham isso aqui para você, você tem que reconhecer que isso aqui é uma representação da molécula de DNA. É importante entender a estrutura da molécula de DNA. Uma outra coisa importante sobre a molécula de DNA é que ela está relacionada com a hereditariedade, né? Então, é a molécula que a gente passa para os nossos descendentes, é a molécula que é passada de um ser vivo para o outro na reprodução, né? O tal do material genético. Quando a gente estuda genética, né? Lá na frente a gente vai começar a falar sobre genética, a gente vai estudar justamente isso. Né? Quais são as características que são passadas dos pais para os filhos, né? Como são essas características? Na verdade, nada mais é do que a passagem de receitas de como construir proteínas. Então, eu construo proteínas de uma certa maneira. Quando eu tenho filhos, eu passo essa informação, essas construções de proteína, essas receitinhas para os meus filhos. Então, eles podem produzir proteínas do mesmo jeito que eu produzo. Então, essa é a herança genética. Essas receitinhas a gente costuma chamar de genes, por isso que o nome da área é genética. O DNA também consegue realizar a sua duplicação e na duplicação a gente tem um processo relacionado à divisão celular. Então, na próxima aula a gente fala melhor sobre essa duplicação, quando que ela acontece, por que ela acontece e como ela é, passo a passo, para você não se perder.